Está começando mais um diálogo automotivo. Hoje nós vamos falar de distribuição e varejo de autopeças. É agora na ATV. Estamos recebendo hoje Rodrigo Carneiro, que é CEO do Shopping Mercadocar, o shopping de autopeças, e também presidente da ANDAP, a Associação Nacional dos Distribuidores de Autopeças. Rodrigo, obrigado pela sua presença, bem-vindo a este diálogo automotivo. Muito obrigado, é sempre um prazer levar informação, algum conteúdo, mas principalmente falar de um mercado tão importante, que tem uma contribuição tão expressiva para o produto interno brasileiro, mas que não tem, do ponto de vista, inclusive da mídia, não a mídia especializada no nosso segmento, essa dimensão. Então, há um nível de desinformação sobre o nosso mercado. Vamos aqui falar não só do grande público, dos grandes agentes econômicos, como também das autoridades brasileiras, o que nos coloca, de certa forma, muito aquém daquilo que efetivamente representa a produção, a distribuição, a comercialização e a aplicação de autopeças no Brasil. Você já começou trazendo um ponto muito importante, né, Rodrigo? Porque a gente trabalha muito diretamente com varejo de autopeças e a gente acompanha grandes pesquisas sobre varejo e autopeças nunca está... O setor de autopeças nunca está inserido nessa pesquisa, né? Quando a gente visita fornecedores de tecnologia para varejo, também ninguém... ou poucos sabem do mercado de autopeça. É um mercado que todo mundo vivencia, todo mundo tem carro, todo mundo precisa, mas parece um mercado que vive nas sombras dos outros setores da economia, não? Veja que abordagem interessante. É verdade, é absolutamente verdade. A gente não está, como eu disse anteriormente, a gente não tem esta visibilidade na grande mídia, mas olha, qual é a contrapartida, o contraponto disso? Nós representamos 80% da manutenção da frota brasileira de veículos, que, vamos lá, é a grande responsável pelo transporte do que é produzido no Brasil, do ponto de vista não só do agro, como inclusive de serviços. Veja, quando nós afirmamos com segurança que nós representamos 80% da manutenção da frota brasileira de veículos, num país da dimensão do nosso país e com a complexidade logística, com a deficiência da estrutura logística deste país, nós só conseguimos fazer isso porque nós temos aqui. São mais de 600 fabricantes de autopeças no Brasil. O Brasil é um dos maiores produtores de autopeças do mundo. Nós somos mais de 2.500 warehouses de distribuidores de autopeças distribuídos por todo o país, que asseguram a distribuição para o varejo, que são mais de 40 mil varejistas no Brasil e são mais de 90 mil aplicadores no Brasil. É por isso que a gente consegue, inclusive, e prova disto foi este período da pandemia. Não vamos falar sobre isso, que se Deus nos der esta visão que a gente está tendo nesse momento, que estamos na fase final, a gente conseguiu atravessar esta pandemia, definido pelo governo federal como um segmento estratégico, né, e de fundamental importância, para que o escoamento da produção e para garantir que os serviços básicos de saúde, de segurança e até da defesa civil pudessem acontecer sem o risco da paralisação desta frota, né? Também, dado importante, um grande percentual do transporte coletivo urbano, intermunicipal e interestadual, ele é feito sobre rodas ainda no Brasil. E nós somos os promotores da manutenção desta frota. Bom, eu fiquei sabendo hoje que você está completando 25 anos de aftermarket automotivo. Por coincidência, é o mesmo tempo que eu tenho. Pois é, na verdade já 26. 26. Né? Nesse período, o que mudou de quando você chegou para cá até agora, né? Eu tenho certeza que mudou muita coisa, mas o que te chama a atenção do mercado há 25 anos e do mercado hoje? Eu acho que, finalmente, o aftermarket brasileiro ganhou a dimensão fora do Brasil, inclusive, e talvez até a valorização fora do Brasil mais do que no próprio país, o que não é um fenômeno só do nosso segmento, naturalmente. Isso acontece com a cultura brasileira, com a música brasileira, às vezes com
a literatura brasileira, com o cinema brasileiro, nós não fugimos a isso de certa maneira. O que aconteceu é que a tecnologia mudou e principalmente a qualidade da informação, né? E a tecnologia da informação, ela veio crescendo constantemente, ela chegou a um ponto de maturação e hoje nós estamos na fase do absoluto aperfeiçoamento da tecnologia da informação. Isto reforma, isto reformula, reconstrói, reposiciona e dá uma outra dimensão para o negócio de produção, comercialização, distribuição e até da aplicação de autopeças. Hoje o Brasil não deve nada em termos de tecnologia de produção, de distribuição e de aplicação para nenhum lugar do mundo, né? Hoje a gente tem qualidade, tem conteúdo no negócio de reposição de autopeças. Acho que essa é a grande transformação. E a transformação digital, a transformação do mindset. Acho que esta é a maior de todas as mudanças. As empresas hoje são grandes redes, né? Nós tivemos alguns fenômenos que aconteceram nesse período que são no conhecimento. Eu não estou aqui para fazer o comercial, mas eu não posso deixar de considerar aqui, por exemplo, uma rede âncora que surgiu aí há quase 20 anos atrás e que hoje está consolidada. Outras redes de varejo e até de aplicadores no segmento de pneus importantes, e aí eu não posso deixar de destacar, por exemplo, a rede de Pascoal. Eu não posso deixar de destacar o brilhante trabalho feito pela rede Pitstop. Claro que eu sou suspeito para falar, por razões que todos conhecem, e eu não posso deixar de descrever que nesses 25 anos se consolidou um modelo de varejo que é o Mercado Car, que hoje é top case no mundo sobre varejo de autopeças. Nós vamos falar do Mercado Car daqui a pouco também. Você falou em mudança de mindset. Nosso mercado ele é muito conservador e as empresas ainda têm um caráter muito familiar, né? Você acha que a mudança de mindset ela acontece de forma consciente ou realmente por uma necessidade? Às vezes de forma até inconsciente, mas é inevitável, né? Não há como você desprezar esta mudança de mindset e não há como desprezar que nos últimos, talvez 10 anos, a gente está vivendo a sucessão no negócio de reposição. Isso se aplica às grandes fábricas e aí houve um processo também de consolidação muito forte, muito expressivo, com as multinacionais tendo uma participação ainda maior no mercado latino-americano, a partir do Brasil, inclusive, que a distribuição vem passando e já passou em grande parte por isto, né? E o varejo também, como a aplicação, passam pelo mesmo processo. Isso faz com que a evolução tecnológica aconteça de uma maneira mais segura, mais madura, né? Porque é inevitável, né? Então vamos pensar na aplicação. Se num passado, talvez um pouco distante, eu não vou aqui falar do Fusca, senão eu vou revelar aqui minha idade, mas claro que foi meu primeiro carro. E a gente fazia como é que a gente chamava? Chegava ao ponto do motor pela orelhada, né? Com o mecânico ali ouvindo, né, o som do motor para dizer está no ponto. Hoje não existe mais isto, né? Até porque você nem consegue botar a orelha muito próximo do motor, porque o motor hoje você nem enxerga aquilo. Você tem que ter equipamento de diagnose de altíssima qualidade. Da mesma maneira que você tem que ter tecnologia de informação para ter o portfólio muito claramente definido aí para todo o país e tecnologia de distribuição. A tecnologia do varejo você não pode desprezar. Eu me lembro de alguns clientes meus, quando eu estava ainda mais dedicado e na operação de distribuição, falando, eu tenho tudo na minha cabeça, eu tenho todo o portfólio aqui. Não existe mais isto, né? E para isso existe hoje um banco de dados e uma inteligência desenvolvida em softwares de gestão do portfólio, do reabastecimento e principalmente da tecnologia de logística para fazer isso chegar ao público consumidor final. Estamos conversando com o Rodrigo Carneiro, presidente da Andap, CEO do Mercado Car aqui no Diálogo Automotivo. A gente vai para o primeiro intervalo e volta já já. Chegou a hora de você mostrar para todo mundo o que é ser fera em vendas. Com o curso EAD Consultor de Vendas na Cata, você vai aprender tudo o que precisa para se tornar um profissional mais completo e vencedor.
descobrindo tudo sobre autopeças e técnicas que vão te ajudar a conquistar mais clientes. Além de dar um up nas vendas, você também vai ser mais valorizado pelo mercado. É rápido, fácil, objetivo, gratuito e com certificado. Não perca tempo, faça agora mesmo o curso EAD Consultor de Vendas Nakata e transforme suas vendas. Esse é o Marrone, osso duro na negociação. Na oficina do dono dele só entra amortecedor COFAP. Ô Marrone, COFAP é a melhor mesmo? Não dá problema, cobertura completa, é fácil de instalar, é a queridinha de todo motorista então. Bom, já que você concorda com tudo, dá pra fazer um descontinho? Não vá discutir com o Marrone, amortecedor é COFAP. Estamos de volta com o Diálogo Automotivo, hoje recebendo o Rodrigo Carneiro. Rodrigo, qual é a grande pauta do setor, do segmento de distribuição de autopeças brasileiro hoje? Eu acho que nós temos que, neste momento, é meu papel como presidente da Associação Brasileira, junto com meu querido Bart, que é o Neto, que é o presidente do SICAP, onde eu sou vice-presidente, ele é vice-presidente aqui, junto com toda uma diretoria que é comum, dar a dimensão devida ao aftermarket. Eu acho que a gente perdeu muito tempo, né? As coisas fora do Brasil, a exemplo do mercado norte-americano, do mercado europeu, até do leste europeu, estão mais consolidados e mais visíveis e melhor dimensionados que o nosso segmento. Eu acho que hoje a gente tem grandes empresas, tanto na produção, enfim, em toda a cadeia produtiva, na distribuição, no varejo e na aplicação, mas não conseguimos ainda ter um nível de articulação e um nível de unidade que transformariam e dariam a exata dimensão do que é o aftermarket no Brasil. Eu insisto, nós somos muito importantes para a economia brasileira. Nós temos um papel importante do ponto de vista social, do ponto de vista da governança, nós estamos preparados para isso, vimos trabalhando nos últimos anos o que tanto se fala hoje de ESG, nós vimos trabalhando isso, temos uma contribuição enorme com sustentabilidade, por exemplo, com o social, por exemplo, né, com o meio ambiente, por exemplo, e com o desenvolvimento econômico, a produção de riqueza e distribuição desta riqueza, que não foram suficientemente dimensionados. Inclusive por falha minha, né, porque não soube até aqui, talvez, ter também oferecido a minha contribuição no sentido de dar essa dimensão. Agora entendo que se eu posso fazer alguma coisa como um agente deste mercado, é levar para todo mundo, principalmente para o interior das nossas organizações, esta dimensão para fazer com que isto, de fato, seja assim entendido. Eu ainda gostaria de sentar com parte do governo e que este agente governamental, essa entidade governamental, entendesse exatamente esse nosso papel e principalmente a contribuição que o aftermarket vem oferecendo para o Brasil nos últimos 50, 60 anos. 100 anos. Uma contribuição efetiva, clara, objetiva, né, de construção, de uma enorme contribuição com o desenvolvimento econômico, social, logístico brasileiro e que nunca foi tratado ou nunca foi visto com essa dimensão. Eu não estou fazendo isso por uma plataforma política, porque eu não tenho mais nenhum espaço político a ocupar, nunca tive. Muito humildemente eu represento na cadeia de distribuição como presidente da ANDAP. Mas eu gostaria de contribuir, é o máximo que eu posso fazer, apenas contribuir para que realmente o aftermarket brasileiro tivesse esse reconhecimento. A gente precisa de articulação para isto, né, e de uma visão absolutamente clara da contribuição econômica, social, política, etc. Antes de você dar esse passo, precisa conscientizar o próprio trade, né? E o mercado precisa se articular. O GMA foi uma tentativa de reunir as diversas entidades, os diversos segmentos. Como está a articulação dentro do próprio mercado para essa conscientização? Então, esse talvez seja o trabalho doméstico que a gente já vem fazendo, que a gente precisa trabalhar com mais intensidade também, mais didaticamente, é verdade, né? A gente precisa abrir mão do eu em favor da primeira pessoa do plural. Nós temos que ser o coletivo, né? Se você não tiver o espírito coletivo, você não vai chegar à dimensão que é o mercado. E esse é um desafio enorme, né? Enorme, é muito difícil, né? Porque aí
não é só uma questão do meu espaço enquanto distribuição. É pensar que a distribuição é um elo da cadeia produtiva e que o que tem realmente este significado todo é a cadeia produtiva. Então, a interligação e chegar à conclusão de que realmente, sem que toda a cadeia e todos os elos e todas as entidades que representam esse segmento devem, de fato, formar uma só entidade, instituição, seja o nome que a gente queira dar ou a organização que a gente queira ter. Mas a gente precisa falar mais de aftermarket do Brasil, mercado independente de reposição, e menos de um dos players dessa cadeia produtiva. Bom, daqui a pouco a gente termina o primeiro semestre, né? E continuamos enfrentando alguns problemas de abastecimento. A gente ouve o varejo todas as semanas. Eles continuam reclamando da inflação no mercado. Nós estamos agora vendo uma guerra na Europa que traz consequências. A China fez um lockdown radical. No Brasil, a gente tem aumento de combustível que impacta diretamente o trabalho do distribuidor, que é muito vinculado à logística. Como vai o mercado nesse momento? Olha, o fenômeno que não está errado, do nível de ruptura de alguns dos componentes, ele foi intensificado com a pandemia. Então é um fenômeno sério, mundial, né, que não tem, do ponto de vista aqui da cadeia de automotiva, não tem responsáveis. E aconteceu. Não daria para a gente discutir aqui, devido ao pouco tempo, e também não tenho competência para versar sobre todos os resultados da tal da globalização. Eu me lembro de um presidente da República, há muitos anos atrás, dizer o seguinte: eu não gosto dessa tal de globalização, mas ela é uma realidade. Ela existe e vai continuar existindo e vai se intensificar. Foi o que aconteceu, por exemplo, no nosso segmento. A China, decididamente, virou o maior centro de produção, principalmente de alguns componentes, os eletrônicos, que estão mais aí à vista. E quando você tem um problema como este motivado pela pandemia, você tem, de fato, uma paralisação do fluxo normal e a logística funcionando normalmente, não é? Então, isso pode te remeter e talvez um dos legados da pandemia seja, digamos, uma reversão da concentração da produção. Talvez o mundo reaprenda, reveja que talvez deva distribuir melhor as fontes de produção, porque aí o fluxo de distribuição, ele por si só se acomoda, se renova e se refaz muito rapidamente, né? Mas eu tenho que chamar a atenção aqui que mesmo com todos os problemas que houveram, também aqui o mercado independente de reposição soube dar uma resposta. Não faltou tanta peça assim, né? Tirando os componentes eletrônicos que fizeram muito mais falta à produção, ao equipamento original, às linhas de montagem dos veículos, do que ao mercado de reposição, até por uma característica básica. A linha de produção trabalha com estoque, todo mundo sabe disso, né? Just in time. E nós temos estoques. E continuamos a formular esses estoques. E quando você tem fenômenos como este, o que o nosso mercado faz rapidamente, com grandes sacrifícios da rentabilidade? Você aperfeiçoa o teu estoque, né? E lá o modelo não prevê isto, né? O Milk Run é um fenômeno que se conhece há 4 décadas, minimamente falando. Não, aqui a gente vai exatamente no caminho contrário. Quando começaram a aparecer os primeiros sinais de eventuais rupturas na produção, o que a gente fez? A gente antecipou a formação de estoques, continuou investindo em estoques, e exatamente por isso o mercado independente de reposição se mostrou, mais uma vez, absolutamente resiliente. Eu posso garantir a você que não faltou escoamento da produção ou transporte coletivo urbano, ou a manutenção da frota de segurança, da saúde, etc. e tal, porque o mercado de reposição soube suprir isso e continua fazendo. É verdade mesmo. E resiliente é a palavra-chave que define o mercado, é o que todo mundo diz o tempo todo, né? É um mercado indestrutível, praticamente. Eu só gostaria que ele fosse mais valorizado, ou fosse valorizado nessa mesma intensidade, né? E às vezes não é. Embora os agentes econômicos, aí, o capital está atrás desse tipo, descobriu com muita clareza que o mercado independente de reposição não é um fenômeno só do Brasil, naturalmente, isso também se observa nos grandes mercados aí fora do Brasil, que ele é realmente resiliente, daí mais atraente que outros mercados. Os fundos de investimento, né?
os fundos estão por aí. Na verdade, o capital existe, ele só está à busca da sua remuneração. Há quem ainda continue investindo, e você vê neste momento o mercado europeu com juro negativo, né? E aqui os juros são mais atraentes. O capital está aí e ele vai buscar se ancorar, né, aonde ele é melhor remunerado. E o nosso segmento remunera muito bem. Nós não sabemos nos remunerar, né? Acho que os agentes econômicos sabem fazer isso melhor que a gente. Muito bem. Estamos conversando com o Rodrigo Carneiro. Espero que a gente esteja remunerando a sua atenção com conteúdo. E a gente volta já já para o último bloco do Diálogo Automotivo. Um dia, seres humanos e máquinas encontrarão a sintonia perfeita. Veremos linhas de montagem cada vez mais inteligentes. Tudo será testado, e um dos mais complexos laboratórios do mundo vai ser no Brasil. Um dia, inovação será o principal produto de um fabricante de filtro. Viveremos muito mais com olhos no futuro do que em conceitos do passado. Um dia, uma das mais avançadas fábricas de filtros do planeta será brasileira. E os padrões que ela criar vão inspirar o mundo todo. Este dia já chegou na Techfil. O futuro é Techfil. Para qualquer viagem, qualquer motorista, qualquer carro ou qualquer estrada. Nós somos os melhores amortecedores. Monroe Amortecedores. Estamos de volta com o Diálogo Automotivo, hoje recebendo o Rodrigo Carneiro. Rodrigo, vamos falar um pouquinho então do mercado car. Qual é o segredo do sucesso desta empresa? A gente acompanha desde sempre, a empresa cresce, inaugura novas lojas e eu sou cliente também, então a gente vê a loja sempre lotada, fila de noite. O que o mercado car faz de diferente para ter esse retorno do público? Olha, tem uma fórmula que eu sempre valorizei e hoje no mercado car muito mais. Você precisa de alguma inspiração e muita transpiração. Nós temos o privilégio de ter as duas características muito presentes na gestão do dia a dia do mercado car. Primeiro, a inspiração do Roberto Gandra, que é o fundador da empresa e hoje já com seus 3 sucessores dentro do negócio, desenvolvendo competência. O Roberto sempre foi um cara de muita inspiração e continua sendo, né? Ele continua à frente do negócio, está lá o nosso chairman, né? Está presente todos os dias. Durante a pandemia, inclusive, não deixou de ir um dia sequer lá, o que foi muito bom, porque nos obrigou a todos também de irmos todos os dias. Varejo é isso, é todo dia, porque todo dia você tem que trabalhar o que é fundamental no mercado car, e este é o maior legado do Roberto, que é a jornada do cliente, é a experiência positiva do cliente. De toda a inspiração que o Roberto teve, a maior delas foi, sem dúvida, fazer com que toda a energia do mercado car fosse canalizada para o consumidor final. Então, toda vez que você pensa em portfólio, que você pensa em precificação, que você pensa em comunicação, que você pensa em gestão eficiente de logística de reposição de estoques, você pensa no cliente. E na nossa empresa, no mercado car, seja recursos humanos, seja financeiro, seja TI, seja logística, seja chão de loja, está 100% do público orientado, treinado e capacitado para entender que estamos todos lá para fazer a melhor experiência de um cliente que frequenta a nossa casa. São mais de 30 mil pessoas todos os dias nas nossas lojas, né? O que nos motiva a continuar investindo
e aperfeiçoando, e buscando a melhor tecnologia, toda a inovação possível que corresponda à necessidade desse nosso cliente, que nos motivou nesses 2 anos de pandemia e nos plena comemoração dos nossos primeiros 50 anos, a abrir 2 novas mega operações, né? Uma em dezembro de 2020, que foi a loja Tito, na Marechal Tito, lá na Zona Leste, e a outra em Osasco, lá na Avenida dos Autonomistas, né? Que viraram também 2 contribuições significativas para o aperfeiçoamento do nosso modelo de negócio. Eu sempre digo, isso eu aprendi também lá no Mercado Car, que quando me perguntam, essa é a sua loja mais bonita? Eu disse, não, essa é a segunda loja mais bonita, porque a mais bonita é a próxima loja, porque toda vez, e a gente está hoje com 3 obras em desenvolvimento, que a gente pretende nos próximos 2 anos estar inaugurando essas 3 novas lojas, certamente a próxima será melhor que a de Osasco, a outra melhor que esta próxima e a outra ainda melhor, sem abrir mão dos nossos sonhos, que é de fazer com que este modelo de negócio possa chegar eventualmente a outros mercados. Quantas lojas já? Hoje são 9 mega operações, suportadas por 2 centrais de distribuição, que abastecem essas 9 lojas a insignificância de 60 vezes por dia. Ou seja, eu estou presente várias vezes por dia nessas lojas, que são muito grandes, né? São edificações aí em torno de entre 15 e 20 mil metros quadrados de ambiente de loja e, claro, de estoques. E mesmo assim a gente precisa ter toda essa dinâmica de reposição de estoque todos os dias. Bom, é claro que um modelo de loja com essa configuração não é para qualquer empreendimento, não é? É um modelo muito sofisticado, que exige um investimento muito grande. Mas a gente tem visto esse modelo de loja com características de supermercado, vocês gostam de chamar de shopping, mas ele lembra também um supermercado, como é, por exemplo, a AutoZone, que também está crescendo, já está em 61 lojas, se eu não me engano. E ele anda num caminho um pouco contrário dos grandes supermercados, né, dos hipermercados, que no Brasil o Walmart foi embora, o Extra também fechou suas grandes lojas, né? E você entende que esse modelo é uma tendência para o Brasil, para o varejo de autopeças brasileiro, o grande shopping? Isso tende a repercutir também em outros grupos? Podem chegar novas lojas com essa configuração? Talvez não, né? Acho que no começo do nosso bate-bola aqui, eu disse que nós somos showcase para o mundo todo. Nós somos a única organização com essas dimensões. É um modelo. Eu não abro mão de deixar registrado aqui o nosso respeito por outros modelos, desde a loja mais humilde, que às vezes pode ser humilde aqui para a grande São Paulo, mas para uma cidade do interior ela tem um significado muito maior. O Brasil é muito grande, né? O Brasil é muito grande, tem necessidades diferentes, e eles também oferecem uma contribuição enorme, né, para a circulação, para a comercialização e para a manutenção da frota. Você, com tantos anos da distribuição, sabe disso melhor que ninguém, né? Sei, e a gente respeita muito isso. Tem o pequeno lojista, o pequeno aplicador, que oferece enorme contribuição, e tem modelos como o nosso, né? Eu insisto, acho que o nosso modelo tem o diferencial de agregar aqui 2 características, como eu disse, que são muito importantes, que é alguma inspiração e muita transpiração. A gente trabalha muito todos os dias. Não é fácil, não é você suportar um investimento como este, que são de muitos... Enfim, exige um esforço financeiro de alto vulto e principalmente a manutenção disto. Uma coisa é você abrir um complexo como este, e a gente volta a falar do autosserviço, que é parte da estratégia, naturalmente, ou do modelo de negócio. A outra coisa é você fazer acontecer, né? Isso exige investimento diário, né? Você não pode simplesmente definir um portfólio, definir um espaço físico e abrir as portas. Você precisa, de fato, entender, como nós entendemos ser necessário, que a jornada do cliente seja eficiente e feliz. Para isso, a gente desenvolveu alguns aplicativos e alguns atributos. Então, você tem no chão de loja o que a gente chama do autosserviço, e você fez referência, aí, por exemplo, ao modelo de supermercados, e nós temos isto, né? 50% do nosso negócio está no que a gente chama de espaço de loja, de chão de loja, né? E ali você tem pneus, óleos e
milhares de SKUs ali ou de itens à disposição do nosso cliente. Depois você tem, quando você precisa de mais informação e de orientação de pessoas especializadas, você tem o que a gente chama de uma venda mais técnica, e aí nós temos um número muito grande de vendedores e especialistas que podem atender desde o mais consciente da necessidade ou aquele que sequer, a única coisa que ele sabe é o modelo do veículo e a gente precisa ter capacidade de entender a necessidade dele. Também tratamos, isto é importante, tem alguns atributos que a gente desenvolveu nesse modelo de negócio que para a gente faz todo sentido, né, e que é realmente muito difícil de você manter. Nós temos um claro entendimento que no parking, no business. Então, as nossas lojas têm entre 300 e 400 vagas de estacionamento, né, free, e continuará free. A gente não tem a menor pretensão de transformar isso num outro negócio. Não será. Isso é parte do nosso negócio como acessório, né? Nós temos pontos seguros, confortáveis, claros e receptivos ao público em geral. Então, por exemplo, às vezes você pode querer ir num sábado comprar autopeça, você está comprometido com o filho, com a esposa, ou com o marido, com o noivo, namorada e assim por diante. O nosso ambiente recebe o público masculino, feminino, criança, etc. e tal. Nós temos até carrinhos para pet, temos produto para pet, nós temos fast food em nossas lojas, porque você pode estar num horário que precisa se alimentar e a gente oferece essa alternativa. Ou seja, a gente quer transformar um momento que a gente sabe que historicamente não é o melhor momento. Quer dizer, você não vai a um shopping center, né, de varejo de forma geral, vestuário, etc. e tal, como vai num varejo de autopeças. O varejo de autopeças você nunca se prepara muito para ele. Mas no caso específico do Mercado Car, aquela área de acessórios, aí a gente vai com prazer, né? Porque além da necessidade de manutenção mecânica, eletrônica, o pessoal lá vai porque gosta do carro, vai comprar acessório, vai comprar produto cera, etc. Né? Também existe um prazer também, é um diferencial também desse modelo de loja. Né? Deixa eu te perguntar, eu já tomei um cartão amarelo aqui. Talvez o maior deles, porque a gente, de fato, aí trabalha consistentemente a experiência positiva do cliente. Eu quero que o cliente do Mercado Car se sinta realmente feliz e realizado e satisfeito em ver a sua necessidade atendida de uma forma cuidadosa, né, e feliz, agradável. Bom, nós experimentamos nesse período de pandemia uma aceleração digital muito forte no varejo. Muitas lojas acabaram entrando para o comércio eletrônico. É muito difícil você montar uma solução própria, mas os marketplaces estão aí para facilitar esse acesso, né? E isso aconteceu muito nesse período de pandemia. E o Mercado Car, como vocês preferem chamar, também entrou. Eu até me perguntava, olhando de fora, por que será que eles estão demorando tanto para entrar no comércio eletrônico, né? E como vai hoje essa iniciativa? Qual é a participação do e-commerce? Qual a importância do e-commerce? Vocês recentemente tiveram um problema com hacker, né? Essa é uma questão muito sensível para o mercado daqui para frente, né? Olha, o mercado eletrônico é uma realidade, né? Esse mundo hoje claramente se divide entre o mundo físico, o mundo digital e o que a gente está construindo, que é o mundo figital, que assim está sendo chamado. Ou seja, você tem comportamentos diferentes para diferentes públicos e o que a gente precisa fazer é atender esses diferentes públicos. Então existe aquele que ainda quer ir no ponto de venda físico e quer ver todas essas facilidades, seguranças, quer ter um ambiente para cuidados com o seu veículo, quer ter um ambiente onde o seu filho, criança, possa ser também um shopper, né? Possa ser também um comprador e se sinta bem, produtos pet, como já disse, produtos para jardinagem e uma infinidade de produtos que, olha, dá satisfação a qualquer um comprar, inclusive a mim. Eu tenho um problema que eu preciso corrigir. Eu adoro comprar lá no Mercado Car e toda semana, minimamente... Você tem desconto, né? Toda semana. É verdade, eu tenho 5% de desconto como executivo do grupo. É verdade, todos têm, todos os colaboradores têm. Rigorosamente igual para todo mundo. Mas o seu Roberto também, quando tem que comprar, ele passa pelo caixa lá e paga muito também. Bem. E vai ganhar os 5% de desconto dele também, e é justo que ele tenha, né? O Roberto foi colunista nosso durante muitos anos não, durante um bom tempo escreveu para a gente. Que bom. E realmente é
É uma pessoa diferente, né? Mas só para você completar aí a questão do digital, que eu te Então, cortei. você tem hoje diferentes players nesse mercado, né? Eu acho que em algum momento este mercado hoje, composto por marketplaces e e-commerces em geral, ele também vai encontrar uma fórmula melhor que a gente tem hoje, porque uma das coisas que a gente não pode deixar de lado, e não estou dizendo que os agentes deixam de lado, absolutamente não, mas que a gente precisa ter consciência é de uma coisa chamada segurança veicular, né? Infelizmente, a gente ainda tem um ambiente onde participações não muito ortodoxas acontecem. Há 2 semanas atrás, a grande mídia aí estava revelando uma apreensão importante, você via lá marcas importantes ali expostas, que eram falsificadas, naturalmente, que não eram as grandes marcas de fato, né? Mas tem muita gente boa fazendo um trabalho excepcional, fazendo chegar a peça de qualidade, com responsabilidade, agilidade e num preço ajustado. Eu acho que esse cenário do físico e do digital, eles estão de forma que já existe em outros segmentos, dos chamados multicanais. O que você precisa ter é um canal de comunicação e de atendimento a todo e qualquer tipo de público. Nós, por exemplo, somos a única empresa do mercado independente de reposição a oferecer uma alternativa para aqueles que têm horários diferenciados. Nós temos uma operação grande, importante, numa região muito central de São Paulo, que é ali na Barra Funda, 24 horas por dia. Você me pergunta, mas quem é que vai comprar às 3 horas da manhã? Muita gente. Muita gente, inclusive, a gente esquece que tem agentes que trabalham nesses horários e tem esses horários como disponíveis na madrugada. Por exemplo, os aplicativos, os taxistas e alguns motoristas que se dedicam ao seu trabalho, a sua vida é o trabalho durante o dia e tem à noite e horários alternativos aí para satisfazer também as suas necessidades. Então você precisa estar atento. E aí nem sempre o digital resolve. Aí você vai fazer a troca de óleo. Por exemplo, nós trocamos hoje mais de 1.300 trocas por dia nas nossas lojas e muitas delas no período noturno. No período noturno, por exemplo, quando você sai de um restaurante ou sai de uma balada, sem beber naturalmente, claro que sim, você tem ali, vai curtir, vai acompanhar a troca de óleo sem prejudicar ou sem sacrifício de outras atividades que você queira fazer. Né? Rodrigo, a gente conversou 20% do que poderíamos conversar, estouramos o tempo aqui, né? Radicalmente, mas tudo bem, estamos na internet. A produção já está exigindo. A produção já me deu o amarelo, depois me deu o vermelho e agora está quase puxando a minha cadeira aqui. Mas... Ainda bem que eu, como convidado, não recebo o cartão. Não, depois ele me chama para conversar. Tá, Rodrigo, muito obrigado. Vamos futuramente agendar uma nova conversa para tentar desenrolar os outros 80% que ficaram faltando aqui. Sempre que eu puder contribuir com o pensamento, sempre que eu puder contribuir de alguma maneira, humildemente, com conteúdo e discutir o aftermarket é uma coisa que me dá muito prazer, estou sempre à disposição. Conversamos assim com Rodrigo Carneiro, presidente da ANDAP, Associação Nacional dos Distribuidores de Autopeças e CEO do Mercado Car. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e use aqui a caixa de comentários para dar a sua opinião. O Diálogo Automotivo volta na próxima segunda-feira e fique com a ATV, tem novidades todos os dias.